O relator Fernando Bezerra deve apresentar daqui a pouco, estava marcado para 9h30, está um pouquinho atrasado, já deve começar. Ele vai apresentar o parecer dele na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos então a Brasília, porque o Cássio Zeyman tem mais detalhes para a gente. Fala, Cássio. Colombo, o senador Fernando Bezerra, ele disse que propõe, então, 6 alterações nesse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E uma das mudanças incluídas torna o Programa Social Auxílio Brasil de R$ 400 permanente, de natureza permanente. Essas alterações são um aceno, então, do governo à oposição, numa tentativa até de destravar a tramitação da proposta na casa. No entanto, Fernando Bezerra deve apenas ler o relatório hoje pela manhã, lá na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive é o primeiro item da pauta. A votação da PEC na CCJ deve ficar, então, aí podemos dizer, para a semana que vem, assim como análise no plenário. Apenas hoje, então, é só leitura e entre essas, podemos dizer, essas modificações, tem a questão, então, da natureza permanente, tem também o pagamento dos precatórios aí do Fundef, que é para os professores, que são aí pagamentos provisórios, e também tem a questão também de ser um terceiro ponto, é uma auditoria desses precatórios. Então, são vários pontos que o senador Fernando Bezerra está levando para tentar agradar a oposição e também que, de fato, a PEC consiga ser aprovado o quanto antes e já começa a valer aí já no mês de dezembro. Rafael. Valeu, Cássio. Vamos continuar em Brasília para conversar um pouquinho com a Basília Rodrigues sobre PEC dos precatórios. Basília, você, o Uribe, nossos repórteres aí em Brasília têm dito repetidamente que o Senado não aceitaria exatamente o texto aprovado pela Câmara, né? Muita rejeição. O relator, líder do governo, já acolheu 6 mudanças, transforma o programa de provisório em permanente, carimba uma parte do dinheiro, aliás, boa parte do dinheiro que existirá a partir da abertura desse novo espaço fiscal. De certa maneira, isso inviabiliza a utilização do dinheiro para algumas circunstâncias que o governo entendia seriam importantes no ano que vem e políticos em Brasília entendem que seriam medidas eleitoreiras para beneficiar o governo na disputa de outubro. O que o senador Fernando Bezerra vai apresentar daqui a pouquinho no Senado está muito distante daquilo que a Câmara aprovou, a ponto de eventualmente desagradar o governo com o resultado final daquilo que vai sair do plenário no Senado, Basília? Até aqui, o que a gente observa do que foi apresentado, né, pelo líder governista e relator da proposta, Fernando Bezerra, ele vai apresentar o texto possível e o que reúne maior consenso para aprovação. É quase que a desprecatorização da PEC dos precatórios, porque ali deixa mais claro o pagamento, né, o espaço fiscal para o pagamento de R$ 400 de Auxílio Brasil e também para a concessão daquele benefício a 17 setores da economia com a desoneração de impostos. Mas e os precatórios? O governo, por meio de seu líder governista, nesse texto, propõe uma auditoria dos precatórios. Ao mesmo tempo, o senador diz, olha, a gente não está questionando as decisões judiciais, mas se fosse uma eleição, Colombo, não deixa de ser um terceiro turno, uma tentativa de rever os precatórios, passar o pente fino, a chamada auditoria, para saber o que de fato vai ser pago, processado ou não. Há uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal e ela é soberana para que este pagamento, seja um meteoro, um meteoritozinho, seja pago. Não há ainda perspectiva de como vai ficar de uma maneira mais clara este ponto na chamada PEC dos precatórios. Há mais consenso em relação aos outros pontos, como o próprio Auxílio Brasil, a revisão do teto de gasto, a desoneração da folha de pagamento aí de 17 setores da economia. Falei agora há pouco com o líder governista, o senador Fernando Bezerra, ele confirmou que é muito provável que essa votação fique mesmo para terça-feira da semana que vem. Com isso, hoje a sessão da CCJ seria marcada pela leitura do seu relatório da PEC. E todo mundo quer saber o que de fato tem nesse relatório, o que mudou em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Em especial, os senadores que têm dito: nós estamos no escuro para a votação dessa proposta. O senador Antônio Anastasia, que é do PSD, vai pedir vista desse texto chamado Tempo a Mais para Análise. Poderia ser de 24 horas, mas será mesmo de 5 dias, adiando a votação para terça-feira da semana que vem.